Olha, com alegria nós iniciamos o nosso programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados. Uma alegria ter você na nossa companhia aqui neste canal. A TV Grande Dourados é uma TV que apoia a família douradense e chega até você trazendo programações pertinentes para a edificação da sua família. Também lembrar que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega sempre até você com a Palavra de Deus, estudos relevantes das Escrituras Sagradas. Também queremos lembrar a você que o programa é uma forma também de convidarmos você e a sua família a estarem conosco nos nossos cultos, aos domingos, às 19 horas, o culto, e às 9 horas da manhã, a escola dominical. Chegando aqui, nós comunicamos a você as demais programações da família ou da semana que a sua família pode fazer parte delas, tá bom? E hoje nós vamos falar em Deuteronômio sobre a importância de termos um discernimento correto acerca de Deus, que há um Deus único e verdadeiro. Então não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para estudarmos juntos a palavra de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler o texto de Deuteronômios, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque as nações, ou estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Esse texto é muito interessante porque ele nos apresenta a realidade da vida. Há um só Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Além de ser o Deus da criação, tudo que temos, vivemos e existimos é por causa das suas mãos, do seu poder, das suas maravilhas. Ele criou todas as coisas, Ele é Deus de eternidade, nossos corações devem se render diante dele, pois fomos criados à sua imagem
e semelhança para termos um relacionamento com Ele. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus da criação, todo-poderoso, que com a palavra do seu poder tudo veio a existir, a terra, o céu, o mar, as coisas visíveis, as invisíveis, os planetas, as galáxias, enfim, tudo é obra das suas mãos. Por isso que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos os dias está sobre a nossa cabeça o céu proclamando a glória de Deus, e por isso todos os homens, no dia do juízo, serão indesculpáveis diante de Deus, porque todos os dias há o testemunho da criação diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quiser, né? Então, um Deus único e verdadeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Além do Criador, Ele é também o Deus da providência, é Ele quem sustenta todas as coisas. Deus não criou o mundo e abandonou. Deus criou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua majestade, pela eternidade de Deus. Tudo existe nele e Ele é o preservador, o sol, a chuva, as estações do ano, o dia, a noite. Isso Deus mantém com fidelidade a obra da sua criação, e Ele é o Deus da providência, é Ele quem nos sustenta, é Ele que faz a terra produzir o seu fruto, é a Ele que nós clamamos quando estamos sentindo falta das coisas. A Bíblia diz que até os leõezinhos que pululam no campo, os olhos deles esperam no Senhor. Deus alimenta milhões e milhões de animais, aves, espécies da mais variada possível, todos os dias sobre a face da terra. Ele é o Deus da providência, e também dele vem o nosso sustento. Se hoje existimos, nos movemos, devemos isto a Ele. Ele é o Criador, é o Deus da providência, mas Ele é também o Deus da redenção, porque não somente criou, preserva, sustenta, mas Ele também, quando o homem caiu do seu estado original, Ele providenciou uma redenção, e esta redenção está na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. É Deus oferecendo redenção ao homem caído, abandonado, distante dele. Essa redenção é para você também, que nos acompanha neste momento. O fato de Cristo ter morrido na cruz para nos salvar é Deus estendendo a mão a nós, para nos resgatar, para nos salvar e para nos oferecer uma redenção eterna da nossa alma. Por isso que o arrependimento e a fé são exigidos do pecador, para que tenha uma reconciliação com Deus, porque Ele é o Deus da redenção. É o Deus da criação, da providência, da redenção, e é o Deus do juízo. Ele voltará em poder e glória, e Jesus, o seu Filho que nos foi enviado, voltará com poder e glória para julgar todas as coisas e devolver todas as coisas ao seu Deus e Pai. É maravilhoso estudar o que a palavra de Deus tem, e a realidade, a visão da realidade. Esse texto que nós estamos lendo aqui é para nos apresentar exatamente esta dimensão, que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses dias nós começamos aqui na igreja um curso chamado Religiões, Seitas e Heresias. Você quiser fazer esse curso conosco nas quartas-feiras, às 19h30, nós estamos estudando sobre este tema, exatamente para nós entendermos a questão religiosa, para nós entendermos mais do que uma questão religiosa. Todos os homens são religiosos por natureza, e alguns fabricam a sua própria religião, e aí o coração humano é uma fábrica de ídolos. Portanto, precisamos de policiar o nosso coração todos os dias, e estudar as religiões, seitas e heresias é uma forma também de nós entendermos a dimensão das Escrituras quando ela fala da comunhão com Deus. Esse texto que nós lemos aqui, Moisés estava preparando os filhos de Israel para entrarem na terra prometida. Quando Moisés, já idoso,
ele não entraria na terra prometida porque ele provocou a ira de Deus e Deus tirou dele o privilégio de entrar na terra prometida. Ele haveria de morrer ali no Monte Nebo antes de ver o povo de Israel possuir a terra que sob juramento Deus havia dado aos seus ancestrais. Moisés então, como não entraria, já velhinho, o legislador, o sacerdote, o profeta, o mediador entre Deus e os homens ali naquele momento, no relacionamento entre Deus e o povo de Israel, uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Moisés então senta todo aquele povo de Israel nas campinas do Moabe, e é ali que Moisés faz os seus discursos, treinando, preparando aquele povo para entrar na terra prometida sob o comando de Josué, porque Moisés não entraria. E ali que ele escreve Deuteronômios. Deuteronômios são os discursos de Moisés para os filhos de Israel assentados nas campinas de Moabe, treinando, preparando, instruindo o povo de Israel sobre a entrada na terra prometida, como eles deveriam se portar na terra prometida, o que era a tarefa deles ali, porque povos habitavam naquelas terras, como eles iriam fazer para adentrar ali e tomar posse da terra que Deus havia dado a eles sob juramento, qual era o papel deles naquele momento. Então, nas várias instruções, Moisés também lembrou de definir a questão do culto a Deus, que há um só Deus vivo e verdadeiro, do qual nós devemos buscar, adorar, servir, amar, termos um relacionamento pessoal com Ele. Então, diz o texto, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, eles haveriam de entrar naquela terra, era uma promessa de Deus, e Deus cumpre todas as suas promessas. Então, Moisés está lembrando isso aqui, olha, quando vocês entrarem nesta terra que Deus te deu, vocês vão entrar na terra, mas lembrem que foi Deus que te deu. Meu querido telespectador, muitas vezes nós usufruímos as coisas que temos e esquecemos de que temos porque foi Deus que nos deu. É dádiva de Deus para conosco. Essa terra que os filhos de Israel haveriam de possuir era uma terra que Deus deu a eles por possessão. E eles haveriam de entrar ali. Então Moisés começa a instruí-los. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Eles não poderiam fazer conforme as abominações daqueles povos. O que seriam essas abominações? A palavra abominações, ela é uma palavra para dizer de pecados que Deus não tolera. E quando tolera, Ele não tolera por muito tempo. Chega um momento que a ira de Deus transborda sobre os pecados de uma nação. Chega um momento que a gente não entende por que está acontecendo no nosso país esta mudança tão drástica na sociedade, mudança de comportamento. Chega um momento que a ira de Deus transborda, ela não tolera mais as abominações. São pecados hediondos, que afrontam a santidade de Deus, que afrontam a Deus. A nossa nação, ela está nesta mira. Nosso povo tem afrontado a Deus de diversas formas. Afrontado com ateísmo, com blasfêmias, afrontado a Deus com quebra dos valores por Ele estabelecido, afrontado a Deus com todo tipo de ironia, passeata. Nós vimos algumas passeatas em São Paulo, passeata do movimento LGBT, as pessoas ridicularizando Cristo, a cruz de Cristo, alguns usando até crucifixo para encobrir as suas vergonhas ou as suas genitálias.
o abuso, o escárnio. Até quando nós vamos ver isto? E até quando Deus vai tolerar estas coisas? O texto aqui, Deus está falando para Moisés: vocês não farão conforme as abominações destes povos. Quais seriam estas abominações que os filhos de Israel não poderiam imitar? Nós vamos ver no próximo capítulo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos hoje analisando o texto de Deuteronômio capítulo 18. Se você chegou agora, a partir do versículo de número 9. Se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, é um santo dever, é uma santa tarefa. Nós estamos falando sobre um Deus único e verdadeiro que não aceita diante dos seus olhos certas abominações, abusos, escárnios com a sua santidade, com o seu nome. A palavra de Deus nos diz que Deus zela pela sua palavra para cumprir. E aqui nós estamos vendo Deus dando a sua palavra. Os profetas vão mostrar Deus zelando pela sua palavra. Aqui em Deuteronômio é Deus orientando, Deus dando a sua palavra aos filhos de Israel, como eles deveriam se comportar na terra que eles estavam ganhando das mãos dadivosas de Deus e sob juramento. Eles deveriam se comportar diferente dos povos daquela terra. Então está dizendo aqui: não aprenderás a fazer abominação, conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Lá naquelas nações, os jebuseus, os girgazeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e outros, povos que habitavam nas terras de Canaã, eles faziam passar pelo fogo filho, eles sacrificavam seus filhos às divindades pagãs ali. Moloque era uma divindade pagã que os pais ofereciam filhos em sacrifício. A criança era deitada nos braços de Moloque, aquecido a fogo, até aquela estátua ficar vermelha. Aquela criança nua, sem roupa, era colocada nos braços quentes de Moloque, e ali ela morria aos gritos, aos prantos. Era a forma com que Deus está dizendo para os filhos de Israel: não façam passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha,
nem sacrifica queimando vivo um filho e uma filha a alguma divindade pagã, vocês não façam isto. É mandamento do Senhor tão claro, tão evidente. Os filhos de Israel não poderiam praticar esses tipos de abominações. Isso era abominável aos olhos de Deus. E era tão abominável que a ira de Deus estava caindo sobre aqueles povos que praticavam tais rituais espúrios, horrorosos. Então, Deus está dizendo aos filhos de Israel: não façam segundo estas abominações, nem consulte os adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoureiro, nem feiticeiro. Não era para consultar essas coisas. Há uma tendência natural no coração humano de ir atrás dessas coisas, numerologias, horóscopos e tantas outras coisas, saber a sorte do dia. Então aqui estão os adivinhadores, que vão adivinhar o que vai acontecer na vida da pessoa amanhã, e às vezes isso aparece até com roupagem evangélica, em nome de ser um profeta. Deus está me falando o que vai acontecer amanhã com você. E se adivinhadores, os adivinhadores não herdarão o reino de Deus, e a Bíblia está aqui proibindo esta prática, seja ela com a roupagem gospel, ou seja ela com a roupagem completamente pagã. Deus está abominando essas práticas de adivinhadores. Deus já nos deu a sua palavra. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Não temos que ficar curiosos querendo adivinhar o futuro que a Deus pertence, mas devemos nos ater ao presente, a uma vida santa e reta na presença do Senhor nosso Deus. Também o Senhor está dizendo aqui para não consultar prognosticadores, nem agoureiro, nem feiticeiro. As superstições, as feitiçarias, as práticas pagãs. A palavra de Deus está dizendo que é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não tolera isto por muito tempo na vida de uma pessoa. Até a prática ela continua, mas aquela pessoa ela vai receber o justo juízo dos seus erros. Aqui está dizendo também que Deus é abominação aos olhos do Senhor, e que os filhos de Israel não deveriam consultar os encantadores, as necromantes, pessoas que conversam com os mortos. Meus queridos, é muito comum nos nossos dias essas práticas que Deus abomina. Conversar com mortos. A Bíblia diz que é impossível um vivo conversar com mortos. Quando Jesus, lá em Lucas capítulo 16, conta a parábola do rico e do Lázaro, e a Bíblia fala do rico no inferno, clamando ao pai Abraão que mandasse Lázaro de volta à casa paterna dele para avisar os irmãos dele, para que os irmãos dele não fossem para aquele lugar horroroso de tormento que ele estava. Então Deus diz para ele: não, tem Moisés e os profetas, ouçam. E ele diz: não, Senhor, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles vão se arrepender. Há essa ideia de que se um morto voltar para falar com um vivo, ou aqui uma pessoa, um necromante, uma pessoa que consulta os mortos, e os mortos mandarem recado, vai ter alento para o coração, vai avisar para a pessoa não ir naquele lugar de tormento. E Jesus disse: não, é impossível. Se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, nós, os pregadores, pregando a você a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está dizendo que a única via pela qual um morto pode voltar aqui para o mundo dos vivos é pela via da ressurreição. A Bíblia relata vários casos de ressurreição, desde os profetas Elias e Eliseu no Antigo Testamento até nos dias de Jesus, a ressurreição de mortos, um ou outro que foi ressuscitado. Jesus mesmo ressuscitou Lázaro. Então, este morto, ele volta ao mundo dos vivos pela via da ressurreição.
natural, você vai ter que conviver com ele, ele vai voltar a vestir as suas roupas, comer as suas mesmas comidas, enfim, ele voltou, não é um morto-vivo, ele é alguém que ressuscitou, ele está aí entre nós, uma pessoa normal, como todas as outras. Então, Deus está dizendo que é abominação. Se há abominação, Deus não vai tolerar isso na vida de uma pessoa por muito tempo, pois aqueles que fazem ou que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por causa destas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Por causa de afrontarem a santidade de Deus, o nome de Deus, e deixar de tributar a Deus a glória que lhe é devida, e tributar a um ídolo, a uma divindade pagã, ou a um ídolo mesmo que tenha roupagem de cristianismo, nós temos que entender que é abominação aos olhos do Senhor esta prática da idolatria, a prática da feitiçaria, a prática de prognosticador e daqueles que consultam os mortos, tanto quem quer adivinhar o futuro, quanto de quem consulta os mortos. Nós devemos nos ater à Bíblia, à palavra de Deus. Aqui nós sabemos o passado, o presente e o futuro. Aqui nós não precisamos de adivinhador. A palavra de Deus nos dá a dimensão do futuro, a profundidade do futuro, a beleza do futuro, e como nós podemos ter um futuro brilhante, um futuro alegre, um futuro feliz na presença do Senhor, porque Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Aqui pela palavra de Deus nós já conhecemos o futuro. Então evita e fuja desta adivinhação de quem quer adivinhar o que vai acontecer amanhã. São enganadores e têm enganado a muitos. Pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, e por causa disso o Senhor os lança de diante de ti. Ou seja, Deus fala: não vai fazer o mesmo que esse povo fez, porque a minha ira se acendeu contra eles, e eu estou expulsando eles de suas terras e dando posse a vocês da terra que eu lhes dei por promessa, exatamente para que vocês entendam que eu não estou aprovando os atos deles. Não tem coisa pior do que quando Deus reprova os nossos atos. Deus estava reprovando os atos daqueles povos. Era abominável aos olhos do Senhor. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. É exigência de Deus que andemos com Ele em novidade de vida. É preceito do Senhor que cada um de nós viva a vida reta neste mundo. É preceito do Senhor que sejamos perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celeste. Porque estas gerações que hás de possuir ouvem esta gente, prognosticador, adivinhador, porém o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Deus está sendo claro com os filhos de Israel. Deus não permitiu aos seus filhos tais coisas. A Bíblia é clara conosco. Deus não permitiu a nós tais coisas. Consultar prognosticador, adivinhador, feiticeiro, agoureiro. Deus não nos permitiu fazer tal coisa. Então não devemos fazer. Há um Deus único e verdadeiro, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é a Ele que nós devemos tributar culto, louvor e adoração. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados.
Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, é uma alegria chegar aqui ao final do programa Andando com Cristo, na sua companhia. Hoje nós lemos Deuteronômios capítulo 18, a partir do versículo de número 9. E convidei você, quero voltar a convidar, para fazer conosco o curso sobre religiões, seitas e heresias. Então, você é nosso convidado para participar do curso todas as quartas-feiras, às 19h30. Se não, você liga nesse telefone que aparece aí na tarjeta e ligue na secretaria da igreja e você vai ser informado, matriculado, não tem custo, o curso é gratuito e nós temos a alegria de oferecê-los para os nossos telespectadores de uma forma geral, tá bom? Deus te abençoe, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus único e verdadeiro, não há outro senão o Senhor somente, a quem nós tributamos toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe na Tua presença e na companhia do Senhor a vida dos nossos telespectadores, que cada um deles seja agora guardado e orientado pelo Senhor. Sustenta a nossa fé, renova a nossa esperança, faça-nos crescer dia a dia na graça e na comunhão do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Continue na TV Grandourados, a TV da família douradense. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.